Boas-vindas a todas vocês, pessoas, né, que se dispuseram a estar aqui nesse encontro síncrono de autoavaliação, nessa manhã de sábado. Os encontros de leitura, eles participam dessa autoavaliação que nós vamos fazer hoje aqui. E eles fazem parte de uma das ações de um projeto cultural denominado Filosofitas Maior Fita. Esse projeto é uma produção cultural realizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, via o Programa de Ação Cultural ICMS. Ele conta com o apoio da Goal Projetos e com o patrocínio da Usina Lins, Grupo Santa Emília e Usina Batatais. Por falar em Batatais, a gente ressalta que é em Batatais, São Paulo, nossa cidade, nossa estância turística, quase divisa com Minas Gerais, onde nasceu o Filosofitas. O Filosofitas é um coletivo cultural, sempre em construção, que tem procurado participar, criar, estimular o quê? Territórios, espaços, tempo, de arte e cultura, zonas autônomas temporárias de arte e cultura e arte, onde o pensamento e a criatividade do filosofar está conscientemente presente. Fazer arte, fazer filosofia, fazer ciência, estar em estados de espiritualidade. Então, nós falamos dessa cultura do conhecimento que passa por uma conexão, e essa conexão pode ser traduzida por um filosofar, por um fazer científico, por um fazer artístico e pela espiritualidade, que temos chamado, denominado de espiritualidade. Ou religiosidade, como preferimos também. Religião, nós não preferimos esses outros termos. Tá? Mas nada impede de usarmos esse vocábulo também, desde que conversados. Nos links aí desse vídeo no YouTube, e a gente vai colocar no chat também para quem está presente aqui, a gente já passou nos outros encontros, já passamos lá nos vídeos do curso livre de filosofar, do curso método de filosofia, mas são dois links que a gente sempre passa e fala na medida do possível para vocês acessarem, que é para conhecer um pouco mais esse coletivo cultural Filosofitas. É claro que muita coisa já mudou desde a feitura desse vídeo que está aí, né? Mas foi um vídeo produzido a partir da Lei Aldir Blanc, e a gente apresenta um pouco desse movimento do filosofar, né? Tanto é que o nome do vídeo é Uma Cultura do Filosofar, né? Cultivando a filosofia na estância turística de Batatais, São Paulo. E tem um outro link que a gente passa também, que é um vídeo institucional feito recentemente da Secretaria de Cultura e Turismo da nossa cidade. Bom, os nossos encontros de leitura, eles foram divididos em 4 turmas. Né? Tivemos a T1, T2, T3, T4. Turma 1, turma 2, turma 3, turma 4. E a gente se envolveu lendo, e continuamos lendo nesse processo de leitura. É isso que, aliás, uma das coisas que nós vamos conversar aqui nesse encontro de autoavaliação, né? Nós passamos por vários textos de autores. A turma 1 leu e está lendo neste livro aqui, do Edgar Morin, e a Anne Brigitte Kern, Terra, Pátria. Depois, a turma 2, nós lemos o Meus Filósofos e o Retorno dos Astrólogos. Olha lá, a Márcia vai mostrar para ele, Meus Filósofos. O retorno não está aí ou não? Não, e o Retorno dos Astrólogos. A turma 3, a gente viu A Arte da Vida, do Bauman, e 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno.
E a turma 4, fechando com chave de ouro no nosso modo de entender do Filosofitas, já que tem tudo a ver com o nosso propósito de cultura do filosofar, a gente fechou com 7 cartas a um jovem filósofo, que está nessa coletânea aqui, do Agostinho da Silva, chamado Filosofia enquanto Poesia. Nós chegamos a ler 3 cartas, né? E continuamos lendo aí as 7 cartas do heterônimo do Agostinho da Silva para o jovem Luiz. Bom, no canal do Filosofitas do YouTube, vocês podem encontrar os vídeos editados de todos esses encontros, além de todos os vídeos dos 2 cursos livres que nós oferecemos pelo projeto Filosofitas Marfita, que é o curso médio de filosofia e o curso livre de filosofar. Bom, agradecer especialmente vocês aqui, né, o André, a Julice, a Márcia, o Suerpson, a Astrid, e também a Bel e a Cine 7 Filmes, né, o Takashi, eles que são da Cine 7 Filmes, né, a Bel e o Takashi, pelo trabalho de excelência que eles vêm desenvolvendo durante todo o projeto. Desde janeiro nós temos trabalhado aqui, e hoje, aliás, é a última gravação que nós vamos fazer aqui, né, nesse cenário todo. Estamos encerrando hoje essa tríade online do projeto, né, dos cursos livres e dos encontros de leitura. Agradecer a acolhida do Cine 7 Filmes, né, e a excelência do trabalho. Acho que a gente pode agora se apresentar, né, falando das nossas motivações, as nossas motivações de estar aqui também, né, o que a gente tem feito da vida, como é que a gente tem prosseguido aí com as leituras, nas leituras, com as leituras da vida, nas leituras da vida. Então, vamos aí por ordem alfabética. André. Bom dia novamente, todo mundo. Bom, estou aqui para falar e ouvir como foi a experiência desses encontros de leitura, que foi a primeira vez que eu participei de um encontro de leitura, e nesse formato online, nesse formato de se encontrar para ler, eu acho que foi algo muito legal, cara. Foi uma experiência de ver a leitura de uma forma diferente, né? Porque, sei lá, a leitura era sempre, eu preciso ler um livro rápido, eu leio tantos livros por ano, eu leio, mas, tipo, parar e ler, e reler um parágrafo, entender, voltar a entender ele de outra forma, foi muito legal. Fala aí, André. Já temos elementos aí para avaliarmos e autoavaliarmos também. Astrid? Bom dia. Para mim, apesar de falar espanhol, foi muito legal ler um livro com vocês. Vocês leyendo para que eu possa compreender. É muito diferente quando você lê solo y cuando você lee acompañado de filosofitas, de Suerson, de Julis, de Marcia, de todos quienes hacen filosofitas. Para mí ha sido una experiencia muy legal y yo quiero seguir aprendiendo. Dificulta muchas veces mis aulas, mas trato sempre de estar com vocês, aprendendo. Obrigado. Bom, não sei se a Bel vai querer falar, só ajuda. Isso aqui é complicado, você sempre fala, né? Ou a segunda vez que falo. Caso queira, Bel, você me avisa aqui. Ela está sem microfone. Certo. Bom,
Então, vamos agora passar para a Julice. Então tá, bom dia a todos. E meu nome é Julice, eu moro em Porto Alegre. E eu gostei muito do curso. Eu não posso, eu já falei isso em outras vezes, né? Não posso deixar de repetir que eu gostei muito do curso de filosofar e gostaria de dar continuidade a ele. Os encontros de leitura eu tive um pouco de dificuldade, né? Então, porque eles são um pouco longos, né? E aí isso prejudicou a minha participação nesse sentido de que eu não tenho tempo, não que, que não seja interessante, mas o meu tempo não permitiu, né, eu aproveitar mais do que eu gostaria de ter aproveitado. Então, eu acho que a minha participação foi pouca, foi pequena, e eu gostaria de ter participado de todas as turmas e escutado as leituras e principalmente escutar o ponto de vista das pessoas, de como elas falam, o que elas acham e coisa e tal. Mas os encontros que eu participei, eu vinha de um ritmo de trabalho pesado, e aí acaba que a gente fica cansada, né, e o foco diminui, então não tirei o proveito que eu poderia, mas eu achei a iniciativa interessante, foi a primeira vez que eu participei de encontros de leitura, e eu achei interessante, e eu gostaria de repetir a experiência. Eu assisti no YouTube, e eu gostaria, sim, de repetir a experiência. Eu gostei dos contatos das pessoas que participam dos grupos, achei bem interessante. Faria novamente. É isso. Obrigado, Julice. A Márcia. Olá, bom dia. Meu nome é Márcia. Gostei muito, né? Bem como bibliotecária, eu adoro esse universo da leitura. Me trouxe à tona muitas experiências e vivências que eu já tive, mais anterior a estar ser bibliotecária universitária, né? Porque parece que a gente fica mais engessado ali, aquela sistemática. E foi uma experiência, assim, online, eu nunca tinha participado, né, fiz para conhecer, para entender o mecanismo, foi muito proveitoso esse diálogo, essa interação, mesmo que à distância, né, que às vezes a tecnologia está aí para nos auxiliar e ela facilita, ela promove, né, talvez, assim, alguns aspectos que eu tenha... e crítica minha, assim, sabe? A questão mais formal, né? Da formalidade da gravação, talvez, assim, o encontro em si, para mim, no meu sentido, eu acho que fragilizou um pouco da questão da espontaneidade, né? De gravar e de ter que disponibilizar, e esse diálogo, às vezes, o encontro em si, ele é um encontro que tem que ser, às vezes, no meu entender, volátil mesmo, ele fica no campo da imaginação, né, da oralidade, e talvez isso que às vezes, num determinado momento, me incomodou, né, mais que nada tenha dificultado, tenha criado, assim, um empecilho de ter essa interação, né, gostei muito, participei do 2 e 3. Confesso que eu gostei mais do Mohan, mas o próprio Mohan fala que a gente não tem que ficar só na questão da leitura que nos agrada, né? E o Bauman, né? Lá na biblioteca a gente tem vários livros dele, e às vezes ele me soa um pouco cansativo, e aí eu não gosto muito de estar lendo, mas essa foi a minha vivência em relação aos dois. Eu li o Leonardo me emprestou, os meus filósofos, do Mohan, ele foi fantástico para mim, né, ele me trouxe um conforto, e por essa abertura de pensamento, de consciência, né, da cosmovisão que ele tem, da diversidade que ele traz para a gente, e, assim, me deu vontade de ficar ali do lado dele, conversando com ele, sabe, assim, e eu estava conversando no livro. Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu agradeço muito essa oportunidade
que é uma ação, né, se a gente for ver, a gente está em poucos aqui, né, e é uma ação que poderia ter muito mais pessoas, porque a tecnologia facilita ter muito mais pessoas, mas é quem quer estar que realmente está, né, igual a Julice falou, a gente também tem as nossas questões de tempo, né, quando a gente fala da leitura, a leitura é um processo que exige da gente tempo, né, abstração, desconexão, né, do mundo que a gente está aí, e a gente está todo o tempo, como que fala, tendo a nossa atenção, né, a nossa dispersão, né, às vezes você quer focar numa coisa, mas vem uma coisa para te tirar da dispersão, e é onde, às vezes, a leitura distancia um pouco, né, eu confesso que, na minha vida diária, eu leio muito questão científica, né, e o encontro, para mim, foi importante para que eu me voltasse mais à questão, né, de livros filosóficos, livros que eu sempre gostei, que às vezes eu falo, deixa ali, daqui a pouco eu leio, e nunca você vai trazendo isso. E até porque, né, quando você tem filhos, a sua biblioteca passa a ser livros infantis. Então, eu tenho uma biblioteca aqui, que não que os livros infantis não tragam uma mensagem, assim, grandiosa, né? Até aqui na universidade tem um professor, chama Leonardo também, ele trabalha com contos de fadas na terapia. Então, isso é maravilhoso, né? A gente vê a mensagem que traz aí os contos de fadas, né? E o encontro me trouxe, desse encontro de leitura, me despertou muita coisa, assim, que estava lá adormecida, coisas que eu já fiz lá em 2010, eu montei uma biblioteca infanto-juvenil numa ONG, e a gente fazia os encontros, né, ali com as crianças e tal, e era maravilhoso, que essa leitura tem que ser despertada nessa idade mesmo, né, e a gente vai entendendo isso no decorrer. Eu falei que eu não ia falar muito, viu, André? Tô falando muito. Mas muito bom, gente. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Márcio. Bom, que legal aí que chegaram aí a Camila das Américas, Marcelo. Bom, antes de vocês se apresentarem, eu vou passar a palavra para o Suerbs, aí na sequência pode ser a Camila e o Marcelo. Pois, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Suerpson Rodrigues de Nascimento, certo? Sou natural aqui da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Bom, o convite para a participação desse projeto, né, do Filosofitas, recebi pela instituição Claretiano, né, através do professor Edson Nardi, onde norteou a gente para participar desse encontro e motivou muito a turma ao qual ele estava responsável, né, como tutor, a gente participar. Bom, a princípio, né, como eu estou fazendo curso de filosofia, do mundo da filosofia, sou apaixonado. Eu acho que a filosofia não é que me define, né? Eu acho que adentro, né? Me encaixo. E quando surgiu essa proposta de fazer o curso de leitura, eu nunca tinha ouvido falar, né? Vou ser bem sincero. Apesar de jovem, mas nunca assim estava tão acostumado a esse meio, né, de interação, né, de diversidade cultural, porque aqui há norte, sul, centro, oeste, enfim, Brasil, Equador, né? Mas então, para mim eu gostei muito porque foi uma experiência muito gratificante, né? Apesar de ser jovem, já tive experiência de morar em outros países. E eu gostei, foi bom, né? Eu creio que não sei se adentraria como uma correção, né? Eu não sei, porque assim, eu não li a norma bem do projeto, né? Mas foi muito bom, né? Mas eu senti, né? Porque eu fiz parte do terceiro encontro só, viu, gente? Não fiz parte do segundo, nem do primeiro, nem do quarto. Mas só fixando no segundo, no terceiro, que foi o qual eu participei, eu senti um pouco mais a falta do anfitrião, né? Ou seja, essa presença, senti mais. Ou seja, acostumado a participar de outras aulas, né? Sempre tem que ter alguém que dê o norte, né? Eu senti como que às vezes um pouco vago. Bom, eu acho que isso foi uma perspectiva minha. Então eu posso estar errado, eu posso estar equivocado nisso.
mas foi o que eu senti, né? Não me leve a mal, certo? Foi como uma correção nesse sentido. Mas, de modo geral, foi muito positivo, certo? Acho que só foi isso mesmo que eu senti falta. Queria ter participado do quarto encontro, mas devido a questões superiores pessoais, né? Também tem meu trabalho, então não deu para me participar. Mas, como bem disse Julice, não é Márcia, eu creio que Astrid também, é fundamental, gostei, e se caso tenha outra oportunidade, né, de encontros, algo assim parecido, eu participo sim, viu? Então é um prazer, foi um gosto estar aqui com vocês e aí estamos por qualquer coisa. Obrigado, senhor Everson. Bom, temos muitos elementos para conversar, né? Vamos lá, Camila. Bom dia. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Foi uma oportunidade única, um pouco mais livre comparado, por exemplo, às discussões que a gente tem na academia, quando a gente faz mestrado, doutorado, que são interessantes também, mas dá para a gente soltar mais a linha, assim, da reflexão, sem se preocupar muito. Para mim foi muito bacana, assim, pena não ter conseguido participar dos outros módulos. Eu estou num momento delicado aí de doutorado, estava fazendo o texto da qualificação e acabei de entregar, então, mas foi muito interessante como até na minha própria pesquisa eu acabei me entregando mais, assim, o que ela acaba permitindo pelo programa que eu faço parte, de uma reflexão mais filosófica, assim, sobre o tema, né? Então, acho que é interessante também, até sem querer, assim, dando continuidade, desculpa, peguei o bonde andando, né, mas do Erbson, também quando fica meio solto, porque o norte é meio interior, né, quando a gente começa nesse lugar de descoberta, né, e como ele é sem fim, né, a flecha acaba sendo sempre para dentro, né, e a gente é esse lugar infinito, assim, então a gente passa, assim, eu como bailarina amo o espaço vazio, assim, eu acho a coisa mais, né, assim, presente quando a gente tem um espaço vazio concreto, mas também não só concreto, assim, das significações e dos sentidos, né, que a gente decanta muito rápido sobre os nossos, né, observações, as coisas que a gente observa, nossos objetos de observação, né. Então, acho bacana isso, assim, eu não participei, mas eu digo como é um lugar mais aberto, assim, para a expressão original, assim, né, de cada um, eu acho bacana isso. Então, agradeço mais uma vez, espero que seja o primeiro de muitos, uma, um tipo de programação, assim, como uma aula, mas também é uma aula que extrapola, de alguma forma, né, o lugar pragmático, mas sim, é um cultivo de um lugar, assim, muito bacana, que eu realmente torço para que tenha continuidade, assim, é necessário. Então, foi uma oportunidade muito rica. Obrigada. Obrigado, Camila. Das Américas, Marcelo. É uma apresentação e é um feedback do. Na verdade, sim, nós estamos no momento de apresentação, né? É que o pessoal acabou já... É livre, né? Pode falar o que sentir vontade, se apresentar, né? Acho que é interessante. Ok. Eu sou Marcelo, falo aqui de Araçatuba, interior de São Paulo, perto aqui de Mato Grosso do Sul, e participei
de alguns encontros, assim, de maneira meio irregular às vezes, né? Participei do primeiro do Mohan, acho que inteiramente. Aí depois uma parte da segunda leitura do Mohan, e uma parte das cartas do Agostinho Silva, né, se não me engano. E aqui eu trabalho sou professor de inglês e espanhol, e então, que mais? Só uma apresentação mesmo? Então, posso encerrar. Tá ótimo. Obrigado, Marcelo. É isso aí, gente. A gente tem bastante material, muitas coisas foram ditas, muitas coisas por serem ditas, né? Antes de mais nada, como é de praxe, vou falar aqui as regras deste encontro simples. Vindo de Batatais até o estúdio aqui, né, na estrada, eu estava escutando uma banda, né, considerada de power metal, mas por um momento eu achei que era a nova onda do rock britânico, mas não é. É o Judas Priest, né? Eles têm uma música que fala Breaking the Law, né? E essa coisa de quebrar as regras. Interessante que, ainda que nós nos esforcemos pelas formas, muitas vezes essas formas elas não são assimiladas, né? E aí várias confusões vão sendo estabelecidas durante o processo, e dentre essas confusões nós encontramos, inclusive, quebra de regras. Mas existem as regras, e eu vou falar aqui para vocês. A ideia é que este encontro, ele vá até por volta aí das 10h40, agora é 9h40, que a gente ainda caminha aí por mais uma hora, e que a gente possa conversar livremente. Livremente. Muitas vezes há uma confusão entre o livre e a falta de direcionamento. Por vezes o direcionamento ele não é identificado por aquele que entra, de repente, naquele bonde. Ele, às vezes, está esperando que ele está indo para um lugar, mas ele está indo para outro lugar. Às vezes está esperando que aquele meio de transporte vai oferecer todo um conforto já acostumado, e, de repente, ele se vê em algo estranho. Fala, onde é que eu estou? Né? Bom, vamos tentar conversar livremente, então, acerca do que cada um experimentou até aqui. E eu acho que isso é importante, né? Que pretende vir a experimentar. Não só aqui, nesse curso, nessa caminhada, né? Que a gente tem feito com filosofitas, tem feito com essa ideia de uma cultura do filosofar, né? Cultura do filosofar. Que a gente pretende vir a experimentar dentro e fora desse curso. Mas no que diz respeito ao quê? Porque lembra, gente, a gente se encontrou aqui, a maioria de nós, ainda que alguns tenham participado dos cursos livres, mas a maioria de nós estamos aqui pelos encontros de leitura. O encontro de leitura é uma das contrapartidas desse projeto cultural. Esse projeto cultural, ele não é uma universidade, ele não é uma escola, né? Ele não tem o propósito, né, de oferecer cursos, a não ser os cursos livres. E isso que nós fizemos agora, apesar de poder ser chamado de um curso, nós estamos chamando de encontros. Mas não são quaisquer encontros de leitura. Mas, veja, você falou que ia falar as regras, está falando outras coisas. Tá, estou falando das regras. Então, a primeira regra é que a gente se estenda por mais uma hora. Né? E que a gente possa conversar livremente e falar o que experimentou. Experiência. Muitas vezes, falar da experiência é criticar, é apontar. Eu pensei que ia ser assim, mas era assado. Eu gostaria que fosse assim. É uma experiência. A crítica é uma experiência. O ato de criticar
é experimentar. E a experiência? O que pode ser dito da experiência? Não houve nada? Houve algo? Houve algo relacionado à leitura? Que eu estava falando, encontros, beleza, encontro de corpos. A gente vem caminhando filosofias com essa ideia de encontro já há muitos anos. A ideia de encontro de corpos, Spinoza, muito Spinoza aí, né? Encontros, conceito. A gente é muito próximo daquela ideia de que filosofar é caminhar, é também caminhar com conceitos. É levar o conceito para passear, tomar um sorvete com o conceito, dar uma volta com o conceito, deixar-se tomar pelo conceito, tomar o conceito, beber o conceito, urinar o conceito, falar o conceito, sentir o conceito. Afetos, desafetos, afetar-se e afetar, ser afetado, ser ativo, ser passivo, ser paciente, ser ansioso, existência, resistência, reexistência, existir de novo, está sempre existindo, porque a gente existe. Existimos como a gente existe. Por que a gente existe? Qual a diferença entre o ser e o existir? Seja bem-vindo, Jonas. A gente está falando aqui das regras do encontro 5 e um pouquinho mais também. Bom, então, acho que está dito nessa questão da liberdade de falarmos da experiência dentro e fora do curso, no que diz respeito à leitura, ao não encontrar-se com a leitura, não encontrar-se com as pessoas para ler, né? Como o André bem lembrou, uma coisa é ler em casa, né? Tá lendo ali a tela do computador, tá lendo a tela do celular, tá lendo um livro impresso, tá lendo a revista, tá lendo o jornal, tá lendo um outdoor. Enfim, encontrar-se com as pessoas para ler. Ao encontrar-se com as pessoas para ler. Então, que experiência é essa que nós tivemos, que nós estamos tendo aqui, tivemos, no que diz respeito à leitura, ao encontrar-se com a leitura, encontro de leitura, ao encontrar-se com as pessoas aqui, para ler, e ao filosofar, há algum processo nesse meio caminho aqui, que a gente possa, de fato, falar que foi um filosofar, ou é um filosofar? A gente vai pensar aqui um limite de 7 minutos para cada fala, essa é a segunda regra. Então, quando alguém começar a falar, a gente fica atento ao relógio para não passar dos 7 minutos. Aliás, assim, a gente instaurou essa regra depois da turma 3. Eu acho que quem a gente puder acompanhar o Suerberson é da turma 3. Puder acompanhar os vídeos, né, da turma 3, a gente começou a colocar essa regra de limite de tempo. Na turma 4 já passou a ter isso. Na turma 1, na turma 2, nós não tínhamos essa questão do tempo, né? Então, muito dessa questão que o Suerberson aponta, né, a falta de direcionamento, mas eu vou até conversar, a gente vai falar sobre esse conceito que você trouxe do anfitrião, né, que isso me chamou muita atenção. Eu não sei se você realmente quis dizer isso, mas eu fui ver, né, o anfitrião é aquele que oferece e paga as despesas de um jantar, né, aquele que paga as despesas de uma festa, de um banquete.
ou é o dono da casa, né, que recebe os convidados para o evento, ou é aquele a quem se homenageia, né? No caso, acho que é mais aquele que oferece e paga as despesas de um jantar, e o dono da casa que recebe os convidados, né? Eu acho que na sua fala eu entendi que seria menos um anfitrião, mas mais a falta de um docente, de um palestrante, de uma leitura. Ó, nós vamos ler o 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Então, já viria com algo assim pronto, né? E debateria aquilo, mas teria todo um roteiro, né, para seguir. Mas, enfim, só finalizando aqui essa questão das regras, é a última regra, hein? Que o nosso foco ele não precisa ser necessariamente, e eu já vi que não vai ser, né, o conteúdo dos livros. Porque a gente teve os encontros de leitura, nós estávamos lendo os livros. A proposta, lembra das regras? Era seguir lendo, e até que tinha uma interrupção, parava, eram blocos de leitura. Era leitura em voz alta, a maioria, quase a totalidade é o que lia, acho que teve um momento que o Suerbson leu, né, a gente abria essa possibilidade dos presentes também manifestarem a vontade de ler, seguir lendo o livro até a interrupção, e aí vinha a conversa, eram blocos de leitura. A gente fazia isso aqui, essa que era a regra, era essa. Poderiam ter vários outros formatos, mas a proposta foi essa. Então, a gente não precisa necessariamente falar sobre o conteúdo dos livros, a gente pode caminhar, como a gente tem feito aqui já, pelas reflexões sobre as formas. Até a Márcia usou um termo lá, não sei se foi a Márcia, mas do formal, né? A formalidade, né? A formalidade. A gente pode conversar aqui sobre os formatos, as formas e as expectativas. É desejável que a gente caminhe, né, pelas proximidades, veja só, isso é importante, os processos enfrentados no autoconhecimento. Porque, né, vocês que têm acompanhado aí, uns há mais tempo, outros há menos tempo, essa ideia do filosofar, né, a gente fazer a questão de um processo que diga respeito, sobretudo, ao autoconhecimento, né, ao conhecimento de si. Muitas vezes nós chegamos aqui para conhecer algo que está externo. E talvez a gente passe por um momento buscando esse algo externo, mas o sentido é a interiorização disso para essa caminhada singular, né? Então, vamos lá, gente, vamos começar. A gente já tem aí as regras postas, já começamos, aliás, faz tempo. Eu extrapolei os 7 minutos aqui, isso não vai mais acontecer. Vamos lá, a Márcia e o Suerbson. Pode falar, Suerbson, depois eu falo. Bom, seria somente isso, né? É porque, assim, na questão da plataforma do online, esses vídeos, quando se utiliza o termo anfitrião, é aquele como que tá à frente, entendeu? Como aquele que é líder, ou seja, e querendo ou não, ele tá lá, mas é aquele... Bom, Julice utilizou um termo muito claro, né? Moderador. É aquele que tá ali. Essa seria a minha questão, como que se referente ao tema da saudade, né? Ou a falta que eu senti do anfitrião, né, no encontro 3, viu? Me refiro ao encontro 3. Seria só isso. Falando da questão do anfitrião, mas assim, o que eu senti um pouquinho de falta foi da questão das cutucadas mesmo, provocações. E que seria talvez o anfitrião que fizesse isso, mas enfim. Aí quando a gente está no encontro, né, eu acho que tem a questão da narrativa, né, que a gente se envolve, né, que tem os aspectos aí da escrita, das personagens, e também tem os aspectos dos colegas, né, que aqui, às vezes, a gente fica
pensando também em cada um, que cada um pensa nas colocações. E aí eu acho que tem essa coisa a mais, quando você na leitura, né, individual, diferente de estar no grupo, que tem também essa narrativa, além da narrativa do autor que a gente está lendo, tem a narrativa das pessoas que discutem, que colocam as suas ideias, né? Que eu acho que isso a gente também começa a imaginar todo um contexto, né? O que está por trás daquela fala. E é isso que eu senti, assim, nesses encontros, né? A gente fica tentando perceber, sei lá, imaginar, porque ainda além de estar à distância, ainda é mais complexo ainda, eu acho que se torna. Mas é isso que eu coloco aqui. Oi. Bom, sobre esse assunto, eu acho que no encontro que eu participei, eu acho que foi o mesmo do Sueberson, que eu me lembro dele, né? Mas eu também senti, às vezes, em certos momentos, a falta do moderador, sabe? Para pôr um limite. Então, isso de botar um tempo nas falas, porque o que eu participei não tinha essa regra, né? Eu acho que isso resolve o problema, entende? Então, porque às vezes a pessoa se estende um pouco mais. E muitas vezes a gente sabe que a gente lê em casa é uma coisa porque tu está sozinho e a gente fica muito só nas nossas leituras, né? Então, quando a gente lê em grupo, tem esse desafio que é o convívio com as pessoas. Então, não é fácil. Então, tem pessoas que têm afinidade, tem pessoas que tu não vai ter tanta afinidade. Então, é normal que haja um incômodo. E isso é ótimo, esse incômodo, porque ajuda a gente a se trabalhar. Porque a gente tem que desenvolver a paciência. Isso faz parte do nosso trabalho como filósofos, né? De aprender a conviver com as pessoas e ouvir todas as opiniões, né? Então, eu acho que isso de colocar um tempo resolve essa questão, né? Então, essa falta, eu acho que, não sei se é isso que o Sueberson falou, eu não sei se essa falta do anfitrião, ele quis dizer isso, sabe? De botar um limite, para que não fique muito cansativo, porque o que a gente quer mesmo é agregar mais coisas e não falar ou se repetir, entende? A gente quer agregar, quer que todos tenham oportunidade de dar a sua opinião. Mesma, se vejo um comentário muito longo, eu já não falo mais, porque eu já falo bastante. E, então, eu já não falo mais, eu me abstenho de falar, eu respeito, porque senão fica cansativo para todo mundo. É só isso. Então, eu acho que botando esse tempo resolve toda essa questão. É isso. Legal. Bom, é algo que eu tenho pensado bastante, assim, a partir das colocações de vocês, né, que é algo que eu compartilho, né? Apesar de ser o anfitrião e o mediador, né? Porque este é o meu papel aqui, por mais que tenha ficado falho aí para o Suerbson, eventualmente para outras pessoas também, mas a proposta era essa, né? Nós temos um coletivo aqui, né? E a proposta que estava colocada, se vocês assistirem o vídeo lá, né, escutarem, né, tá colocada, tá colocada. Em nenhum momento eu coloquei para vocês que o meu papel enquanto mediador ou anfitrião aqui, que de fato estou representando, então a crítica, quando ela chega, ela é mais uma avaliação para mim do que para vocês, obviamente, né? Mas justamente agora ela se torna uma autoavaliação, porque eu estou compartilhando com vocês do que de fato estava posto. A gente tem um planejamento, a gente tem um pensamento para realizar esses encontros de leitura. E a proposta é que esses encontros de leitura fossem assim mesmo. Inclusive para que nós não cheguei a imaginar isso não. Eu imaginei que iriam existir diferenças, mas não tinha condições de saber quais eram essas diferenças. Nós precisamos experimentar as diferenças para se dar conta delas. A turma 1 completamente diferente da turma 3. O Suerbson, ele se refere ao encontro 3, mas na verdade foram vários encontros, né? A turma 3 teve 3 encontros. Então tem lá o encontro 1, o encontro 2 e o encontro 3, né? Da turma 3. Certo? Nós temos a turma 1, nós tivemos o encontro 1 e o encontro 2 da turma. A turma 2, nós tivemos o encontro 1, o encontro 2, o encontro 3. E a turma 4, nós tivemos o encontro 1
encontro 2, encontro 3. Concordo, moroso, chato, difícil. Muitas vezes, o que estou fazendo aqui? Que é isso? Não tem nada a ver o que está sendo colocado aqui e o que está sendo dito ali. Mas o processo é esse. Como que é o encontro de leitura? Olha como lemos. A gente lê uma coisa, a gente foi parar no vídeo do cara mergulhando no esgoto para pegar um celular. Nós fomos parar no livro de Aristóteles, nós fomos parar na discussão de Torquemada e a Inquisição, como sendo ocasionado pelo Estado e não pela Igreja. Várias discussões, críticas aos livros do MEC, a partir da poesia de Agostinho da Silva. Então, como é que é isso, né? Como é que é a leitura? O que é ler? A gente também foi um negócio muito enfatizado, né? Não sei se todos aqui passaram viram aquele vídeo, né? É evidente que tem a experiência do vídeo também, que às vezes é maçante, o dia a dia exige da gente várias outras coisas, mas parte de entender o que seria a proposta, e esse é o momento mais importante, gente. Eu agradeço demais o Ebson, né, a Julice, a Márcia, né, os outros também que estão fazendo suas considerações, mas eu acho que a crítica é experimentar, sim, né? E nós precisamos essa autocrítica, essa crítica coletiva do que é esse encontro aqui. Nós nos encontramos, provavelmente nós não nos encontraríamos dessa forma aqui, né, em outro lugar, a não ser aqui. Né? Enfim, os pensamentos que vão ocorrendo. É essa coisa do livremente. Vai lá, Suerson. Professor Leonardo, não é isso? Tá como filosofitas aqui. Filosofitas, mas é Leonardo, sim. Professor Leonardo, olha, eu vou tentar ser o mais resumido, mais claro possível, para deixar que as pessoas também falem, né? Porque com experiência no terceiro encontro, às vezes a gente se aburre, hein, Astrid? A gente se cansa, né? Que às vezes fala muito e Julice, ela expressou muito bem o que eu estava sentindo. Acho que às vezes, por estar na parte inicial da filosofia, eu somente sinto, porém me falta um pouco expressar-se melhor. Peço desculpas, certo? Mas então, olha, eu particularmente sou bem sincero em dizer que às vezes a gente ser criticado é horrível, né? Eu não gosto, sinceramente, como sou Herpes aqui falando dentro de vocês. Mas o vejo como algo bom, né? Eu vou somente compartilhar com vocês aqui uma frase muito interessante que eu achei agora no Google, que é de Lucas Magno, né? Que diz assim, ó, não tenha medo de críticas, né? Tenha medo de não ser criticado. Você poderá não estar fazendo tudo da forma correta, mas é certo que está fazendo algo. Continue produzindo, o fruto do trabalho será colhido por você. Ou seja, eu não coloco como uma crítica, porque a crítica a gente entende como muito pesado, né? A crítica de Kant, a crítica, enfim, na filosofia a gente vê isso que é um pouco muito pesado. Mas como uma observação, né, como uma correção, em que sentido? De que o nosso encontro pode ficar melhor, né? Que nosso encontro pode ser mais construtivo, mais aberto, né? E assim, é chato, né? Se eu disse, é muito claro isso, é chato. Porém, eu vejo como algo que flui para o bem, né? É chato. Eu digo, pô, às vezes dando aula, o aluno chega, tal, por que isso, por que aquilo? Enfim, né? Vamos tentar nortear aqui nosso pensamento e controlar-se um pouquinho mais. Mas é nesse sentido, olha, tá ótimo, parabenizo pelo projeto. Não, em nenhum momento eu me lamentei, eu fiquei triste por ter participado, foi ótimo, certo? Apesar de a gente reunir culturas diferentes, né? Falar do pão de queijo de Minas Gerais e agora está em São Paulo, né? Isso é muito gratificante, certo? Mas, enfim, da minha parte, eu fiz como uma correção, certo? Da forma mais simples e amorosa que vocês possam ver e sentir, certo? Gostei, foi ótimo e muita perseverança. Eu vejo a crítica como algo que está querendo construir, né? Uma crítica construtiva, né? Aí entra o conceito de construção. Não a crítica por criticar, não a crítica por querer menosprezar o seu trabalho ou menosprezar a turma que está aqui presente, mas uma crítica como construtiva, né? Julice, ela norteou em sentido, por exemplo, do tempo.
Às vezes, meu Deus do céu, a gente... né? Às vezes tem aulas aqui online que a gente vai escutar, meu Deus do céu, opa, né? Mas foi ótimo, gostei muito. Ver a questão crítica social de Bauman me fez abrir mais a mentalidade humana, social, e mais do que isso, ser mais pessoa, né? Ser mais humano. Eu acho que isso é a mentalidade da leitura, isso é a mentalidade de adentrar no mundo do saber, né? Márcia, como bibliotecária, sabe muito bem isso. Meus livros, como conhecer o mundo. Conhecer o mundo não precisa viajar. Quer conhecer o mundo? Tem até um filósofo que diz isso, um pensador, que eu não lembro o nome, que diz, vai ler um livro, né? Ao ler o livro, você vai ver como é o mundo, você vai adentrar no mundo que é maravilhoso, né? Então, gente, é só isso minha contribuição. Creio que não vou falar muito, viu, porque é Ave Maria. Mas foi um prazer e muito ano, professor Leonardo, Ônimo, André, parabéns a todos. Então, muito de parabéns, tá bom? Obrigado. Não basta ler, viu, Suerson? Tem que viajar. Suerson, você não está indo embora agora, não, né? Vai ficar aí até o final. Não, professor. Eu quero dar oportunidade para outros falarem também, que eu estou escutando aqui. Você fez uma fala, parecia que você estava indo embora, mas fique aqui, por favor. Eu acho que é importante, né, a gente ter essa conversa. Porque, realmente, quando você coloca, né, de quem é essa passagem, é um estoico, provavelmente. Quem é, ou não? O nome dele eu encontrei aqui no Google, foi uma frase que eu achei interessante. Lucas Magno Cardeal. Mas, o nome dele. De qualquer forma, é um pensamento estoico. E, assim, a gente está muito tranquilo quanto a isso. Assim, é muito legal, assim, né, quando isso aparece. E, assim, era imaginado que isso surgisse. E, veja, autoavaliação. Não é toda hora que a gente escuta esse termo. Geralmente, quando a gente está na universidade, tá na graduação, na pós-graduação, nós escutamos falar de avaliação, bem mais do que autoavaliação. Todo momento aqui, né, nas propostas, né, é a ideia de autoavaliação. Mas é uma autoavaliação que passa por nós, enquanto seres, enquanto pessoas individuais, singulares, mas passa por nós também. Vou até usar agora um termo da Julice, que ela é familiarizada com ele com certeza, que é uma EP coletiva, né, uma estrutura de pensamento do coletivo, né, desse grupo aqui. E vejam que tinham pessoas que eu acho que não haviam se encontrado ainda, né? Por exemplo, o Marcelo comentou que esteve na turma 1, turma 2, turma 4. Ele só não esteve na turma 3, que era onde estava o Suerson. E agora estamos nos encontrando aqui, né? O que é esse coletivo? E essa pergunta, ela está ali no fundamento do Filosofitas enquanto movimento cultural. Mas veja, o que é esse movimento cultural? Por que isso aparece? Assim, a filosofia, ela caminha comigo desde a infância, né? Desde os primeiros momentos, assim, de olhar para o céu, essa relação com o céu, com o infinito, com os números, que vem depois do 1000, que vem depois do 1.000.000, né? O infinito e a filosofia. O filosofar. O que é filosofar? O que é filosofia? A gente passou, né, por uma formação em filosofia, né, sou egresso dos claretianos também, né, apesar de ter estudado filosofia também em outra universidade, mas passei pelos claretianos, inclusive sou muito grato ao Edson Nardi, que é de Batatais, e acompanhou os encontros filosóficos, que foram os primeiros movimentos dessa ideia de distinção entre filosofar e filosofia em Batatais, mas essa ideia de distinção, ela vem da filosofia clínica, então é importante falar que a filosofia clínica, ela está na raiz desse movimento aqui nosso, né? Então, a gente está aqui, poxa, mas eu não sabia, eu achei que a gente fosse lá para uma aula de filosofia política, eu achei que a gente fosse estar lá na perspectiva da filosofia política, ou que seja da filosofia estética, talvez, mas o que nós estamos fazendo aqui diz muito respeito à filosofia aplicada, à filosofia clínica. Há uma possibilidade de olhar para a filosofia, mas olhar também para o filosofar enquanto um processo
de autoavaliar-se, de autoconhecer-se, de autocriticar-se, de receber a crítica, de compreender que a crítica que é feita é a mesma crítica que já era percebida, que era sentida, que seja, pelo grupo, que a gente sente quando está maçante. Eu não sei, a Márcia falou um pouco a questão da falta, às vezes, da provocação. Eu acho que essa autoavaliação, aqui é talvez o momento de mais provocações, viu, Márcia? Não sei se você está reparando, mas são muitas provocações, né? Vai lá, Marcelo. Vamos lá. Vou me ater aqui um pouco às experiências e sei dos encontros que já aconteciam em Batatais, de leitura, né, do filosofar, e era uma coisa que me instigava a fazer algo aqui em Araçatuba, porque é muito interessante a gente ter algum grupo assim para ler, fazer uma leitura ou discutir um livro. E isso acrescenta muito, porque quando a gente assiste um filme, lê um livro, a gente quer trocar ideia sobre aquilo. A gente, né, devolve para alguém o que a gente ali, né, comeu. Então, é muito interessante estar acontecendo esses encontros, essa troca aí de experiências, de impressões, reflexões. São pensadores que eu não tinha o conhecimento, então foi muito bom para mim ter conhecido o Morin, e após o primeiro encontro, eu acabei comprando um livro dele, que é a Cultura de Massa no século XX, que trabalha com a questão né, de todas as culturas, né, literatura, a cultura a partir das tecnologias aí, né, a mídia impressa, depois a mídia televisiva e radiofônica, né, adorei, não, é um livro que está ali na minha bagunça de livros, vou lendo um pouco de cada livro aí até acabar algum deles. Discuti com o Leonardo a questão do título do livro, né, o título em francês é O Espírito do Tempo, o Espírito do Tempo, né? E aí, né, é um subtítulo, a cultura de massa. E aí é interessante como essa questão da cultura de cada país precisa de um título que chame a atenção da população, né? Gostei muito do Agostinho da Silva, achei a poesia, né, a escrita dele, assim, muito instigante, uma afronta mesmo, senti aquilo como uma carta ao eu jovem dele, né? Então você vai fazer uma coisa que não dá dinheiro, mas por que você vai fazer isso, não é? Assim, poética, eles se referem ao seu eu mesmo, o Luiz, né? Então, acho que essa proporciona, eu não sou uma pessoa da filosofia, me interesso por leituras diversas, como o Jung, e assim eu vou formando, né, o meu pensamento, o meu eu pensador, e então acredito que é uma contribuição, né, então foram dois pensadores, o Bauman, eu também não tinha, nunca fiz uma leitura dele, não consegui participar, teria sido interessante. E uma outra questão que alguém colocou, né, por exemplo, a gente conseguir participar, dedicar aquele tempo àquilo, né, a gente, como eu coloquei numa filosofada minha, nós sempre estamos muito ocupados com alguma coisa, qualquer coisa que seja, então a gente ter essa disposição para participar de um coletivo, que é de integrar aí alguma coisa,
assim, independente ou ao mesmo tempo que a gente faz parte de algum grupo, de alguma coisa assim, é muito interessante, é um passo à frente ali. A gente está sempre na TV, ou está sempre na série da Netflix, de qualquer coisa. Ah, não, hoje eu não consigo ir, eu tenho que fazer isso. Então, é um desafio a gente tomar essa participação. E acho que é isso. A minha impressão foi de trazer, foram novos pensadores, novas ideias que eu tive, né, o prazer de conhecer, e é um tempo curto, a leitura é uma coletiva, assim, né, do Mohan, me lembro, é muito rápido, a gente tem que fazer essa leitura, e a reflexão às vezes não dá tempo de acontecer, a gente, né, uma leitura nem sempre fácil, né, muitas vezes difícil, então, a leitura individual te traz essa calmaria para ter alguma reflexão, e às vezes a leitura coletiva, ela acontece, assim, não tem muito tempo quando é uma leitura à primeira vista, de você tirar uma compreensão, assim, muito significativa. Obrigado, Marcelo. Tiago chegou aí depois, no meio da discussão calorosa. Tiago, se você quiser se apresentar e falar aí o que você está sentindo. Então, vou me apresentar, assim, certo? Peço desculpa por ter chegado um pouco atrasado, porque realmente os deveres de Estado aqui, eles me chamaram num horário que conflitou com o horário daqui. Não era para ter chegado atrasado, mas acontece, né? Então, eu estou vendo alguns rostos novos. O Suárez eu já conhecia, a Márcia eu já conhecia, a Julice também, acho que eu já tinha trocado alguma ideia com ela por aqui mesmo. A Astrid também já conhecia. As outras pessoas que estão aqui, ou tá sem foto, e eu não tem como eu. André tá sem foto também, mas André é um rosto conhecido há muito tempo já. Muito tempo sem entender, desde a primeira interação que a gente teve aqui. Eu não conheço ninguém se não fosse aqui. Então, eu consegui ter esse tipo de conhecimento, que teria esse tipo de interação por conta do diretor Edson Nardi, né? É algo que eu sempre falo aqui, mas foi graças a ele que eu consegui esse tipo de contato com vocês. Ele tinha mandado um e-mail para mim quando a gente estava no período de recesso da Claretiano, certo? E eu realmente queria ter um tipo de experiências novas com novos autores, certo? A respeito de Bauman, eu achei Bauman realmente uma experiência positiva em vários aspectos. No aspecto, por exemplo, de linguagem, ele é um autor que realmente a linguagem que ele utiliza é muito acessível, entendeu? Então você não precisa ser da áreas de humanas, tanto de sociologia, filosofia, para que você consiga entender e não tenha que ficar voltando algumas páginas para que você releia aquilo por conta de uma má compreensão ou má interpretação. Ele realmente, a linguagem dele é muito acessível para o público mesmo, entendeu? Não é uma linguagem elitizada. Mesmo que fosse elitizado, não teria problema, no sentido de que às vezes é necessário que realmente a gente tenha um certo tipo de esforço para poder compreender. Eu estava falando até com o Leonardo na outra interação que a gente teve, Filosofia, na semana passada, terça-feira passada, ou essa semana, terça-feira, que foi o último encontro que a gente teve, que eu estava lendo um autor que é do mesmo autor do livro de Agostinho da Silva, ou a mesma editora, que é Realizações. Deixa eu pegar o livro aqui, rapidinho. Aí eu estou lendo o mesmo dessa editora aqui, tem essa marca aqui. O livro é Aristóteles para Todos, certo? Então, exatamente, esses três tracinhos aí que é característico, né? Então, quer dizer, por exemplo, se fazer uma comparação, nas interações porque assim, eu estou fazendo meu TCC muito baseado em Aristóteles, né? A questão de filosofia ser uma ciência ou não e tal. Então, é algo que eu vou levantar e eu vou meio que esclarecer
e fazer um tipo de comprovação que diga que realmente filosofia é uma ciência. Mas a questão é o seguinte, é através da filosofia aristotélica. Mas a questão é o seguinte, se pegar esse livro aqui, se for mostrar novamente, esse livro é muito conhecido, tem até em EPUB ele, tem MOB, entendeu? Mas eu gosto de comprar para que a gente possa valorizar um pouco o mercado editorial nosso, né? Então, as livrarias... Então, por exemplo, a gente reclama muito. Não, os livros são caros, muito caros. Assim, é caro porque a gente não compra, né? Então, vamos ser sinceros, a gente tem uma facilidade de comprar também, porque é claro que a maioria das pessoas não tem um grande poder aquisitivo, mas, por exemplo, se você pegar um livro com Harry Potter, por exemplo, é um livro que sempre está barato. Por quê? Porque sempre o pessoal vai lá comprar. Você não precisa abrir mão de comprar na loja física para ter que comprar na Amazon, porque na Amazon sempre é mais barato. Mas, enfim, é para parar aqui agora? E, Tiago, lembrando, você chegou depois, né, mas a gente havia comentado que hoje a regra, nós teríamos 7 minutos. Inclusive, como parte dessa autoavaliação, algo que surgiu como um elemento, né, do processo, foi a questão de não ter esse controle de tempo. Né? Então, surgiu essa ideia de um controle de tempo, né? Mas você não chegou depois, enfim, você não havia ouvido essa regra dos 7 minutos. Então, assim, se a gente puder passar a palavra agora para outras pessoas, e aí, na sequência, pode continuar. Mas é a ideia dos 7 minutos. A gente ter 7 minutos para a fala. Pronto, então eu passo para outra pessoa, para que eu não tome muito tempo. Aí depois, se quiser continuar... Não, vamos continuar. Então tá bom. Mas, começando, vamos esperar outra pessoa falar, e aí pode voltar. É só levantar a mão, normal, mas temos que respeitar os 7 minutos. Pronto, mas aí no caso, quer que eu finalize ou quer que eu passe para outra pessoa? Agora vamos passar para outra pessoa, porque pronto. deu 7 minutos. Beleza. Tudo bem. Bom, posso falar? Acho que não tem ninguém com a mão levantada aí. Falar um pouco da experiência, que eu acho que eu já me adiantei, né? Na apresentação eu já comecei a falar da experiência, estava ansioso para compartilhar isso. Mas falar da experiência e da expectativa, né? Porque quando eu vi pela primeira vez um encontro de leitura, né? Pô, a gente vai se encontrar para ler, eu não via muito sentido nisso, né? Porque a gente não lê antes e se encontra para discutir. E aí foi assim, no primeiro, no segundo eu já comecei a entender mais ou menos que, pô, se encontrar para ler é um negócio, tipo, a gente não pode ler antes, a gente pode ler antes e vir com a ideia do que a gente entendeu e reentender e reler, às vezes desler, né, porque às vezes a gente leu e entendeu de uma forma que depois a gente lê de novo e não entende por que a gente entendeu daquela forma. Isso foi muito legal, cara, e essa experiência de ler junto, de eu entender de uma forma, você de outra, e no final, nós dois, ou nós todos entendermos de uma forma que tem um pouco de cada, ou nenhum elemento de uma das duas, e vira uma coisa totalmente diferente. Isso eu acho que foi algo que vale destacar. Para mim foi incrível, tipo, foi uma experiência que eu nunca tinha tido em relação à leitura. Bom, eu vou... Deu 1 minuto e 23, agora eu estou com o cronômetro aqui. Bom, vocês sabem que ali eu já falei algumas vezes, né, no cenário, que hoje é a nossa última gravação, né, do projeto de cursos, assim, de leitura, nesse esquema aqui, nesse cenário, que foi montado pela Cine7. Ali tem um dicionário, né, vocês estão vendo ali, laranja? Esse dicionário, né, ele veio com CD, né, e eu estou com acesso aqui ao software. E estou vendo aqui o significado, né, de leitura, ação ou efeito de ler. Olha só, já começa, na primeira já lança uma definição extremamente complexa, né, porque funde a ação e o efeito. Então, é ação ou efeito. Então, ação ou causa ou ação. Então, já está aqui uma ideia de tanto de atividade quanto de passividade, ou de atividade e reatividade, algo nesse sentido, né? Ação, movimento,
e efeito, consequência, afeto, ação ou efeito de ler. Queria compartilhar com vocês, né, que recentemente eu iniciei um curso, né, que até não estou recebendo nada por isso, mas eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, né, que é um professor chamado Renato Alves, né, que ele recebeu o título da melhor memória do Brasil. E ele tem um curso, né, que, além de trabalhar a memória, que não é o curso que eu estou fazendo, mas é esse outro curso de desenvolver a habilidade de ler rápido. Falou, nossa, mas isso vai na contramão do que nós estudamos ali na aula 2, ou que nós falamos, sobretudo nos primeiros encontros da turma 1, turma 2, naquelas introduções longas que a gente trazia lá o Duduque Dalvan, trazia o Paulo Freire, né, trazia o Leonardo Boff. Depois a gente parou de trazer isso na turma 3, a gente já não estava mais trazendo aqui, mas a gente estava falando para assistir a aula 2 do curso livre de filosofar, que tudo isso é comentado lá, né? Mas não, são complementares, né? Para vocês terem uma ideia, essa questão da leitura enquanto algo que transforma de fato. Então, quem lê mais livros é diferente de uma pessoa que lê menos livros. Eu sei que isso é polêmico, por exemplo, na filosofia clínica, nós não afirmaríamos isso. Apesar de eu ter dito para vocês que a filosofia clínica está nos fundamentos aqui, né, do projeto, do coletivo, mas nós não estamos fazendo filosofia clínica aqui agora. Se estivéssemos fazendo filosofia clínica, nós não poderíamos fazer uma afirmação dessa sem estar incorrendo num erro. Um erro. Qualquer generalização, sem o conhecimento da historicidade, é um erro em filosofia clínica. E por historicidade, vocês entendam aí a história de um ente singular. Em toda a sua existência, em todas as suas circunstâncias, relações, tempos, lugares psicológicos, interseções, são os localizadores existenciais em filosofia clínica, as categorias existenciais, os localizadores existenciais, numa historicidade. Como que eu posso afirmar algo no sentido de generalizar sem conhecer essas coisas, sem ao menos estar próximo dessas coisas? E cada ser em si, né, carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Bom, vai lá, Márcia. Muito bom. Eu até anotei aqui. Eu acho interessante quando vocês trazem esse conceito da desleitura, né? Que o próprio poeta Mário Quintana, ele fala que o difícil para quem lê é conseguir desler, né? Que seria ler desconfiado, duvidando, questionando, né? Sem deslumbrar com títulos e currículos de quem escreve. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, né? Essa desleitura. E é isso que eu queria colocar. Em algum momento, foi dito a respeito de uma certa volatilidade. Esse termo veio à tona. Foi talvez um volátil. E a gente falou, né, da ideia do líquido. Não sei se quando você falou volátil, se tem algo de líquido aí. O líquido é volátil ou não? É o volátil no sentido do vapor mesmo? Talvez eu quis colocar na questão não da materialidade, eu quis dizer, né? Mas no sentido do campo das ideias, do pensamento. E
tem coisas que tem que ficar no campo da oralidade mesmo, né? O discurso, o pensamento, sem que necessariamente a gente materialize aquilo. Acho que é um conceito mais particular meu, no sentido de imaginação mesmo, de imaginativo, de diluir e de imaginar sobre determinada coisa. Quando eu falei do volátil, às vezes a gente quer registrar tudo, tu quer registrar, tudo quer registrar, quer gravar, não sei o que. É isso que às vezes eu fiquei, assim, no que eu falei no início, que eu fiquei às vezes talvez não incomodada, mas que às vezes você quer falar determinada coisa, mas quando você está num ambiente, você sabe que aquilo não vai ser dissipado, talvez, não outros tipos de interpretações, que é naquele grupo ali que tem aquela interpretação e depois no campo das ideias, que você fica assim meio preso, né, engessado, talvez. Eu só queria dizer que você falou também, enquanto falava do volátil, que eu acho que isso é muito importante, a ideia do estar sendo gravado. Você falou algo nesse sentido, que haveria uma diferença entre o estar sendo gravado e o não estar sendo gravado. Ainda que hoje se comente de uma forma muito mais frequente de que nós estamos sendo gravados a todo instante. Né? Rapidinho, para eu não perder. Só que esse pensamento vem depois, porque quando está durante na conversa, mas aí depois você começa, porra, às vezes eu penso, falo, nossa, me avaliando mais, Márcia, você falou isso, você precisava ter falado isso, né? Tanto é que eu não consigo assistir os vídeos. Porque é no campo mesmo, já falou, eu não preciso me voltar naquilo para eu passar de novo, talvez eu fico no campo das ideias, e não no campo de eu assistir de novo, eu não consigo. Então, isso é particular meu, não sei se alguém já assistiu os encontros que eu participei sincronicamente, talvez talvez não, eu quero assistir esse último, que eu não participei, mas o que eu participei eu não quero ler, eu não quero assistir. Porque eu acho que é dessa questão da unicidade do encontro mesmo, que ele tem que ser único e ele foi e acabou, não existe mais. É a minha colocação, tá? O gravar-se e o assistir o gravado, você participou de um processo, você assistiu, imagina se nós pudéssemos, né, rever todas as aulas que nós já frequentamos, né, desde o ensino básico, se aquilo estivesse sendo gravado. Enfim, como o Marcelo apontou, né, nos dias atuais, a gente sempre tem que ver uma série na Netflix, né, tem que estar sempre vendo alguma coisa, fazendo alguma tarefa. O fato de estar aqui, nossa, gente, de verdade, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui, estarem participando disso, criando essas possibilidades de crítica, autocrítica, autoavaliação, construção, né, acho muito, essa construção afetuosa. O Swerpson, ele até você começou falando, né, Swerpson, daquela questão retórica, né, de que, desculpe, mas eu sei que eu não falo bem, aí você vem com essa fala toda poética, toda sonora, né, o sotaque de vocês é muito bonito, né, eu acho muito, muito bonito, assim, ele flui a poesia, né, de uma forma muito legal, assim, e a filosofia também, né, é bom ouvi-los. E eu queria aproveitar, né, já que você está aí também, fiz essa menção, eu acessei aqui a carta final do Agostinho da Silva. Na verdade, o Agostinho, ele tinha heterônimos, assim como o Fernando Pessoa. O Agostinho da Silva é um grande nome lá na filosofia em Portugal. E eu tomei conhecimento dele quando de uma viagem, de uma jornada de estudos com a filosofia clínica. Nós fomos lá para Portugal para dialogar com o pessoal do aconselhamento filosófico, também da filosofia aplicada. E nós estivemos em contato lá com um conhecedor de Agostinho da Silva. Existia uma revista chamada Nova Águia,
e havia um número especial, até ia trazer ela aqui hoje, mas ela ficou lá em casa, eu trouxe ela nos últimos 3 encontros, e Renato Epifânio era o nome dele, ele deu uma palestra para os filósofos clínicos, filósofas clínicas, filósofas e filósofos que estavam no grupo, né, que éramos conduzidos pelo grande mestre, sistematizador da filosofia clínica, Lúcio Pachter, né, professor Lúcio, lá das terras da Julice, né, que o conhece pessoalmente, assim como eu também, tem uma pessoa muito importante na minha vida, certamente da Julice também, como ela já teve a oportunidade de contar para a gente aqui, né? Então nós lá com o Lúcio Pachter, Renata Epifânio, trouxe para a gente o Agostinho da Silva. E lá nós vimos que Fernando Pessoa e Agostinho da Silva são considerados como pilares da filosofia portuguesa, da filosofia feita com a língua portuguesa. E o Agostinho da Silva, assim como Fernando Pessoa, tinha seus heterônimos. E um desses heterônimos é o José Querti Navarro. E esse José Querti Navarro é um físico, filósofo físico, que escreve para o jovem Luís. Então, existe esse escrito, 7 cartas a um jovem filósofo. Nós lemos a primeira, a segunda e a terceira, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês da 7ª carta, um trechinho. E diz assim: meu amigo, se você, Luís, vai ser um professor de filosofia, então, de fato, só há que se desejar-lhe felicidade. E bem sabe que, sinceramente, o faço. É uma profissão pacata e que admite vários graus, alguns deles bastante inferiores, outros bem interessantes. A categoria de professor de filosofia é, para mim, muito vasta. Vai desde o homem humilde, que fabrica apontamentos para facilitar a meninos menos dotados os acessos aos mistérios da sensação e dos barbara da lógica, até os que são capazes de pôr em pé um sistema, mas sem o sofrerem, sem lhe terem dado a sua vida. No seu mais alto ponto, a filosofia é uma criação perfeitamente similar à criação artística ou religiosa. Eu sei que, segundo as regras que nós colocamos, nós podemos estender aí uns 5 minutos, nós vamos até as 10h40. Eu queria encerrar, né, essa última gravação da parte de filosofitas, de uma consideração desses escritos que passaram pelos encontros de leitura, com essa passagem aqui, ó. No seu mais alto ponto, a filosofia é uma criação perfeitamente similar à criação artística, ou religiosa, ou amorosa. Quem não tem nervos de artista, força de imaginação, e quem não tem ao seu dispor uma vida rica, pode ser professor de filosofia. Mas duvido que chegue alguma vez aos planos em que vale realmente a pena ser filósofo. Este livro se chama 7 Cartas a um Jovem Filósofo. Esta é a 7ª carta. É isso, gente. Vamos lá, Tiago. Tá, vou tentar ser bem breve aqui, porque realmente eu acho que de todos aqui eu que falo mais, né? Então vou tentar ser breve aqui. Eu não tive tanta familiaridade com Agostinho da Silva, apesar de eu ter reconhecido algumas coisas interessantes a respeito do que foi comentado nas últimas interações que a gente teve. Eu tive um pouco mais de familiaridade com Bauman, porque Bauman, apesar de eu não ter lido ele antes e tal, eu achei ele muito interessante na questão da crítica que ele tem referente à modernidade. Eu não esqueço até hoje um exemplo que ele deu, que é referente de como a pessoa se coloca como a própria mercadoria para os outros. Então, a partir do momento que você tem um interesse, simplesmente... Por exemplo, teve uma coisa interessante que aconteceu na pandemia. Teve um açougue, não me lembro de que estado foi, de que região, que eles colocaram uma carne de primeira muito abaixo do preço, como se fosse a metade do preço dela. Uma coisa que ninguém faria, digamos assim. Aí você ficou com aquele questionamento, será que ele fez aquilo por caridade, realmente porque quis ajudar o próximo? Ou então, aí que vem a crítica de Bauman, ou então ele simplesmente quis se aparecer, quis chamar atenção. Então, assim, já que eu não tenho ideia de que tipo de pessoa é
ou seja, o responsável, o gerente fez isso, aí fica aquilo na gente, velho, isso que essa pessoa está fazendo nesse momento, por mais que ela queira ajudar, a gente tenta meio que, como é que eu posso dizer assim, fazer meio que um raio-x da alma da pessoa, ou seja, do coração dela, tentar descobrir quais são as reais intenções. A gente tem essa inclinação de querer apontar e julgar o outro, entendeu? Só que já que a gente não conhece, aí vem a filosofia de querer, não, a gente tem que se colocar no nosso devido lugar, porque o que a gente também não quer para o próximo, a gente não quer para nós mesmos. Então a gente tem que levar em consideração que essa pessoa que fez um bom ato, apesar de ter sido algo muito extravagante, entendeu? A gente tem que realmente colocar a bola no chão e entender, não, vamos ver se realmente essa pessoa, vamos dar o benefício da dúvida a ela, entendeu? Mas tem a questão da modernidade também, que já que a gente não sabe, então a gente também pode supor, mas sem realmente bater o martelo ou passar o carimbo e dizer, não, essa pessoa quis se mostrar. Então, assim, esses tipos de dualidade na filosofia eu acho muito interessante, a gente tentar observar o comportamento das pessoas, mas também a gente tem que tomar cuidado para que a gente já não vá julgando e apontando o dedo. Então, eu queria levantar essa questão, porque realmente Bauman foi um autor que ele é muito famoso, né, diga-se de passagem, e realmente ele levanta questões muito interessantes que a gente sempre pode se questionar futuramente. Era isso. Tiago Suerps. Sim, pois muito bom, muito ótimo momento, né? Eu acho que eu já vou dar minha conclusão aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Mas quando o professor Leonardo aí falou sobre essa questão de viagens, né? Me fez lembrar muito assim, sabe? Acho que levo muito para a corrente positiva em tudo, né? Apesar de que aconteça o mais horrível das situações na vida, na minha vida, na nossa vida, eu creio que a gente leva para a corrente positiva, nos motiva, não é, a continuar. Você começou a falar de viagem, eu comecei a imaginar, sabe, eu ganhando na Mega Sena, na minha casinha de praia, na beira da praia, aí, lendo um livro aí bem ótimo de ser, porque é ótimo, gente. Eu vejo muito esse lado positivo, esse lado lindo da vida. Por quê? Desfrutar o lindo da vida, não é, Tiago? Você falou algo muito importante, no sentido de austeridade. Não sei se diz austeridade ou alteridade, eu acho. De ver, né, o outro lado, né? No sentido de mirar, não é? Ou seja, em vez de é aquilo, né? Se eu aponto um dedo para uma pessoa, tem um 3, né? Ó, aqui, ó, 3, ó. Aponto para um, né? Tem um 3 ou 4 para cima de mim. Então, acho que é isso, né? Além da autoavaliação, né? Além da autocrítica construtiva que nós devemos de ter, né? Porque, bom, o professor disse que era bom evitar, mas eu vou aqui tentar a gente detalhar um pouco mais nisso, né? Em contexto bíblico. Jesus diz, né? Em vez de tirares o argueiro do outro, tira primeiro o teu argueiro. Então é isso, ou seja, essa questão de autoavaliação, de observação. Então, depois que eu me observar, né, depois que eu me ver, depois que eu tentar me construir, tentar ser o bom, né, claro, não é fácil, eu posso ajudar o outro. Então, ajudar-se, né, eu vejo a autoridade como isso, né, ajudar o próximo, né, ajudar o outro. Então, o professor começou a falar em viagens aí, e aí me veio a mente eu pensando na casa de praia, né, eu lendo um livro debaixo de um pé de pau, imaginamos as coisas lindas da vida. Eu acho que isso é fundamental, né, para todo filósofo, para todos nós somos uma família de leitores, né, eu vejo como uma família de leitores, né, a família mais próxima. E é isso, gente. Né, eu creio que a gente deve desfrutar o bom da vida, né, não deixar de sorrir, não deixar de aproveitar. A vida é linda, né, o mar é lindo, a lua é linda, né, até compartilhei com vocês aí no grupo, aí imaginei uma foto de uma lua. Eu não sei se Então, chegaram todos a verem. Então, a lua estava maravilhosa, eu falei a vocês. Não foi? É impressionante aquela foto. Sim, sim, sim. Mas então, acho que é isso, a gente tem que, o filósofo ele observa, não é? Ele tem essa capacidade de observar o lindo da vida. E eu gosto muito disso, sabe? Não sei quando, mas Deus queira que sim, futuramente, apesar de jovem ainda, mas ler um livro bom, né, que me motive, que me faça ser mais quem eu sou, e, claro, não esquecer do outro, né, de ajudar o próximo. Aí entra na questão religiosa a caridade, né? Então, gente, eu acho que é só isso minha participação, minha conclusão, e obrigado. É tudo isso sua participação, Fred. Muito grato por você ter estado aí entre nós. E continue conosco nesse movimento do Filosofitas, gravando as suas fitas por aí, pelo Brasil afora, fora do Brasil também. Muito obrigado pela oportunidade de conhecê-lo, de ouvi-lo.
Muito bom. Bom, gente, dado às 10h40, eu queria, assim, dentro daquele limite pouco que a gente tem, caso vocês queiram fazer considerações finais, eu acho que esse é o momento. Eu vou chamá-los pelo nome aqui, né? André. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo pela presença, pelas trocas de ideias durante esses 4 encontros e principalmente durante esse encontro de hoje. Valeu, espero uma próxima oportunidade de encontrar vocês de novo. Astrid. Agradecer a vocês por estos encontros, a Márcia por haberme invitado a formar parte de Filosofitas. Me siento así. Eu quero continuar com vocês em leituras coletivas, construyen mucho. Quiero leer más de Agustín da Silva, al igual que Julien. Gostei, adorei Agustín da Silva. E bom, é prazer conhecer e estarei aqui com vocês. Camila. Gostaria só de agradecer mais uma vez, acho que eu já acabei me colocando no lugar da minha apresentação, mas é de alguma forma uma apresentação também. É muito rico, mais uma vez. Obrigada a todos também pela troca e pelo exercício da paciência, né? Quando chega nesse lugar é interessante também. Todos os lugares. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigado, Camila. A Julice. Bom, eu me despeço agradecendo a todos também. Para mim foi muito bom. E contem comigo se tiver qualquer outro projeto, qualquer outra coisa, eu gostaria de participar, gostaria de assistir, de continuar aprendendo com vocês. Eu me desculpo se alguma coisa que eu disse feriu alguém, não foi essa a intenção, sempre foi de troca, realmente, né? Sempre quero trocar com as pessoas. Então, muito obrigada por tudo, estou à disposição de qualquer um dos colegas que queira me convidar para algum estudo, para algum grupo de algum curso de filosofia, coisa e tal. Estou aberta a saber mais, porque ainda tem muito para aprender, tá? Então tá, beijo para todos, muito obrigada. Valeu, Julice. Tem ali o Puzzler World, que é o Jonas, né? Que, nesse caso, você quer falar, Jonas? Será que ele está podendo? Acho que não, né? Sigamos ali para a Márcia. Eu também quero agradecer essa convivialidade, né? Essa troca, esse dar e receber, que foi muito prazeroso, construtivo, né? E foi muito bom. E assim também eu ouvi muito falar sobre a filosofia clínica, é um campo que eu desconheço, que eu tenho curiosidade de conhecer. E para quem quiser vir para cá, para a região de Ribeirão, pode ficar na minha casa, tem espaço. E eu queria terminar com uma frase com um pensamento indígena que eu gosto muito, que é ouvir com o coração e não com as orelhas, sentir com o coração e não com as mãos, ver com o coração e não com os olhos, falar com o coração e não com a boca, pensar com o coração e não com a mente, e ser único como tudo na Terra. Obrigada, gente. Valeu, Márcia. Já está combinado ali. Suerson, você quer falar algo antes do Thiago? Você enfim, fique à vontade. Eu acho que, querendo ou não, naquela outra vez já fiz, né, as considerações finais, mas só complementando, gente. Olha, foi um prazer, viu, ânimo. Professor Leonardo, parabéns pelo projeto.
Desculpe aí se de uma vez ou de outra uma palavra foi dirigida agressivamente, é porque às vezes eu luto contra mim mesmo, né? Eu sou agressivo e não quero ser. Mas então, parabéns, professor Leonardo, né, a todos, né, a nossa equipe aqui de leitores, parabéns a todos, foi um prazer conhecê-los, viu? E eu sempre levo na minha vida uma frase de um padre amigo que ele me disse assim, ó, sempre vejo o lado positivo da vida é bela, viu? E fundamentando bem no pensamento dos filosofitas, né, o professor citou em uma das aulas a questão da música de Gonzaguinha, não é? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então é isso, veja o lado positivo da vida, gente. Vamos para a praia, comer um peixezinho assado, né? Aqui em Natal existe um tipo de comida que é muito comum, que é um tal da tapioca com, esqueci o nome, ó, até eu sou daqui, esqueci o nome, com queijadinha, não, uma comida muito gostosa, e viver a vida, né, a vida é linda, eu acho que a gente desfrutar o que é bonito, né, o que é hermoso para a nossa alma, para o nosso filosofar, para o nosso refletir, é fundamental, porque é isso, sorrir é uma arte, não é? Viver também é uma arte, e só fundamentando nisso, né, eu acho que Gonzaguinha, ele complementa isso, né, viver e não ter a vergonha de ser feliz, é assim, é um sentimento às vezes contraditório, um sentimento às vezes que às vezes nos deixa meio assim, mas então, é a vida, né? Vamos viver, vamos pedir a Deus a graça de sermos perseverantes. Parabéns, professor Leonardo, pelo projeto, André, também, que foi um grande instrumento aqui das conversas, já sempre estava ali, e a todos, muito parabéns, não vou citar nomes para não menosprezar ninguém, né? Mas ânimo, parabéns e foi um prazer. Obrigado. Tiago. Aí depois Então, tem o Marcelo, perdão. Vai lá, Tiago. eu agora posso falar? Sim. Ah, sim. Então, eu quero agradecer todo mundo, certo? Tem aquelas pessoas que falam assim, curte, comenta e compartilha, né? Não tem aquela pessoa que cria um canal no YouTube e fica, não, curte, comenta e compartilha. Então, eu quero meio que trazer isso para cá, eu quero agradecer todas as curtidas, os compartilhamentos, os comentários que nós tivemos aqui, certo? Seja de maneira convergente ou divergente, isso para mim é algo que que faz parte das nossas vidas. Eu acho que é importante a gente conviver com quem pensa diferente da gente e tal, e com quem concorda. Acho que se evolui mais algo. Acho que a gente tende a muito mais evoluir nos momentos de fraqueza, de decepção, de angústia ou coisas negativas, em que a gente realmente possa dar a volta por cima, certo? Tem até aquele ditado que marés, como é? Tamo juntos, certo? Marés, André que sabe, né, André? Fala aí, marés fracas não faz homens fortes. Não tem um ditado assim? Como é, André? Maré baixa não faz bom marinheiro. Como é? Fala de novo, não consegui ouvir direito. Como é? Maré baixa não faz bom marinheiro. Isso, maré baixa não faz bom marinheiro. Então, eu acho assim, eu acho que as adversidades da vida, não é que a gente sempre tem que pedir para que elas ocorram, certo? Mas a gente tem que estar preparado para elas. Esse preparo passa por um simplesmente momento em que a gente tem que simplesmente não estar em um estado de acomodação, certo? E outras coisas também é que a gente sempre tem que estar atento os vícios que a gente tem, e muitas vezes a gente não observa, e simplesmente a gente necessita de um terceiro para que a gente. Aquela questão da crítica construtiva. Então, a pessoa chega e tece uma crítica para a gente, em vez de a gente simplesmente negar algo, porque simplesmente a gente tem dificuldade para observar algo de errado que existe em nós mesmos, a gente pode muitas vezes, né, algumas pessoas que têm uma certa dificuldade nisso, observar aquela crítica e transformar aquele vício que a gente possui em uma virtude, né, que é algo muito mais difícil. Ou seja, eu estou fazendo uma crítica à acomodação mesmo, de comportamentos que a gente pode ter e é necessário que a gente sempre melhore, porque a vida é tipo uma evolução constante. E é isso. Essa é a minha consideração final. E se tiver outras filosofias e tal, de outros temas, pode me chamar, que eu estou sempre disponível. Que eu estou sempre disponível, não, né? Que no momento que eu estiver disponível, eu possa colaborar, contribuir de alguma forma para um aprofundamento intelectual que eu possa desenvolver junto com todos vocês. Então é isso. Valeu, Tiago. Bom, Marcelo, foi pulado aí.
É isso aí, pessoal falando muito bonito, né? Muita coisa de valor. O projeto realmente é incrível, né? É nesse diálogo que a gente faz o filosofar. Tem uma fala um trecho do Paulo Freire que ele diz: penso porque pensamos, né? Então eu vejo que é nesse diálogo que nós crescemos, que nós expondo a ideia através do pensamento, das palavras, e escutando e se apropriando e reelaborando, né, questões de todos, que todos colocam. É assim que nós vamos aprimorando aí nossas reflexões, nosso pensamento. Então, muito bom ter essa oportunidade desse encontro para leitura, não é? Então, que possamos nos encontrar aí mais vezes. Muito bom. Foi uma experiência muito boa. Obrigado a vocês, pessoas. Milan Kundera, no livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, escreve: a cultura desaparece numa multidão de produções, numa avalanche de sinais, na loucura da quantidade. A cultura que nós aqui, enquanto um coletivo, um movimento cultural e um projeto cultural, estamos nos referindo à cultura do conhecimento, cultura que se cultiva, que se faz ao se filosofar, ao se fazer ciência, no fazer artístico, na conexão com a espiritualidade. O Suerson teve um momento que falou: não, o professor Leonardo, ou Filosofitas, em algum momento disse que não era bom falar, mas eu vou falar, e trouxe aí uma mensagem, né? Não, livremente, falemos. Então, acho que essa é a questão, né? A cultura do conhecimento, ela desaparece numa multidão de produções, numa avalanche de sinais, na loucura da quantidade. Ele continua, Milan: creia-me, um só livro proibido em seu antigo país significa muito mais do que os milhares de vocábulos cuspidos pelas nossas universidades. A gente não precisa, né, pensar nas universidades, a gente pode falar os milhares de vocábulos cuspidos pelo nosso celular, né, pelo aparelho de televisão, pelas pessoas que nos circundam, pela nossa mente. Enfim, vamos ler, continuar lendo, vamos continuar lendo cada vez mais, buscando esses livros proibidos, né? Vamos chamar assim como Milan, né? Mas tem uma aspas aí, né? Vamos buscar estes livros que realmente possam fazer sentido a nossa caminhada singular pelo conhecimento, pela cultura do conhecimento, enquanto produtores dessa cultura do conhecimento. Então, muito obrigado a todas vocês, pessoas que compartilharam esses momentos, e vamos seguindo, vamos gravar outras fitas juntos. Beleza, gente? É um prazer estar aqui. Obrigado demais por tudo aí, pela experiência que foi esse projeto. Valeu.